đã懂吗？对了，야외 되는 게 계속 뭐 종 고시 신부 당 다는 신기 겹지부가 연습을 못 해다 걔는 못 Eu 지나면 gostaria de oferecer as minhas saudações a todos vocês e a sua santidade Goshir Gyaltsa Rinpoche, Kyabje, Boku Rinpoche, Druni Khenpo Rinpoche e também os membros da Sangha que estão participando do Kadjabun Cho deste ano. E ao mesmo tempo, há muitas pessoas no Chedras que estão nos ouvindo pela internet, e muitos amigos também que estão nos ouvindo, e todos os nossos amigos tibetanos, nossos parentes tibetanos, e também muitas pessoas leigas com muita fé, e muitos monásticos pelo mundo todo também estão ouvindo. Eu gostaria de oferecer a todos vocês as minhas saudações calorosas. tá na barranquilla quem se dá de desmnegue que ela tem né lonigi gelia E como todos vocês sabem, devido à pandemia, nós tivemos 2 anos sem podermos realizar o Kadjabun Cho. E somente neste ano agora que foi possível fazer o Kadjabun Cho. Então, este ano é o ano do 23º Kadjabun Cho. E isso é algo que nós devemos realmente nos regozijar e comemorar. A sua santidade, Goshir Gyaltsa Rinpoche, concedeu a transmissão da coletânea de textos do inigualável Gampopa, que vem de uma linhagem ininterrupta, passada diretamente a ele pelo 16º Karmapa. Então, isso é realmente algo muito fortuito para todos nós. Então, eu gostaria de pegar essa oportunidade e expressar em nome de todos os professores e discípulos um profundo agradecimento ao Goshir Gyaltsa Rinpoche. E a partir de hoje, começando hoje, nós iremos debater e estudar juntos os 30 versos, ou os 30 versos da mente apenas. Então, isso é o que nós estaremos estudando durante este período. E, no geral, no sânscrito, o título é Trinshika Vijnana Pitikarika. E se nós traduzimos isso para o português, é os 30 versos. Mas o que é similar ao tibetano, Sunchupa. Porém, no tibetano, há um texto de gramática tibetana que também é chamado Sunchupa, ou 30 versos. Então, se nós usarmos apenas o título Sunchupa, ou 30 versos, é muito parecido. Os 30 versos da gramática e os 30 versos da mente apenas são muito parecidos, então há o perigo de confundirmos os dois. Então, por essa razão, em termos de nome, de nomear o texto, no chinês, o texto é chamado de Weishi Sancheson. E ele significa, então isso significa 30 versos da mente apenas. E eu acredito que no tibetano nós não deveríamos chamar apenas de 30 versos, mas também acrescentar da mente apenas e chamá-lo os 30 versos da mente apenas. Se nós chamarmos ele por este título, então eu acredito que haverá menos confusão com relação a esse outro texto, e isso será melhor. E eu pensei em mencionar isso agora para vocês, em paralelo. E nós começamos os ensinamentos sobre os 30 versos da mente apenas no ano passado. E o que nós falamos no ano passado foi, no geral, a respeito da importância da filosofia mente apenas, e também as origens dessa escola. E da mesma forma, nós também descrevemos a história da propagação pela Índia, China, Japão, Tibete, como ela se difundiu e se propagou nessas regiões. E da mesma forma,
No Tibete, nós temos as visões Shenton, a filosofia Shenton que se desenvolveu posteriormente. Então, nós falamos algumas diferenças da visão Shenton e da visão mente apenas. E da mesma forma, nós também falamos um pouco a respeito da relação entre os textos sobre epistemologia e os textos mente apenas. Então, esses são alguns dos tópicos que eu falei resumidamente no ano passado. Então, neste ano, nos ensinamentos deste ano, nós temos apenas um período muito curto de tempo para o nosso ensinamento, são apenas 6 dias de ensinamento, portanto, não há muito tempo. Então, talvez este ano, se houver algum tempo, eu pensei em continuar nos ensinamentos sobre os 30 versos durante o outono também. Mas, para começar, eu gostaria de fazer uma breve introdução ao tema dos ensinamentos de inverno deste ano. E como eu mencionei, há apenas um período curto de tempo para os ensinamentos de inverno agora, mas independente de quanto tempo nós temos, nós não deveríamos realmente resumir muito os tópicos, abreviar os tópicos que abordamos nos ensinamentos, em termos de como explicar as coisas. E principalmente eu gostaria de começar rapidamente a descrever o tópico principal do texto. No entanto, antes de nós chegarmos aos 30 versos, há alguns pontos que nós precisamos abordar. Então, esses pontos, quais são eles? O primeiro é a respeito das origens do texto raiz dos 30 versos. O segundo é como surgiram os comentários sobre os 30 versos da mente apenas. E o terceiro são as origens do Tratado Fundamentando a Mente Apenas e seus comentários. E da mesma forma, no quarto, os comentários que foram usados como base para os ensinamentos deste ano. E também eu gostaria de dar uma breve introdução ao tema principal desses ensinamentos. E que primariamente será uma introdução ao Tratado Provando a Mente Apenas, ou Tratado Fundamentando a Mente Apenas. E também uma introdução breve aos métodos de tradução antigos. Eu falei, como que quando isso foi traduzido, o texto para o tibetano, e como isso foi traduzido para o tibetano e como isso foi traduzido para o chinês, eu achei que seria bom dar uma introdução breve a isso. E também eu gostaria de dar uma introdução aos mestres que fizeram os comentários dos 30 versos. E esses seriam Kuji, Lintai e Shanzu. E, seguindo isso, eu gostaria de dar eu gostaria de falar a respeito de fato, a introdução ao Tratado Fundamentando a Mente Apenas. Então, esses são os pontos principais. Então, o primeiro ponto desses é a origem do texto raiz dos 30 versos da Mente Apenas. Como esse texto ele foi escrito? Então, primeiramente, eu gostaria de falar de forma geral sobre como o texto dos 30 versos foram escritos e como que os comentários a respeito deles também surgiram.
Então, esse texto dos 30 versos da mente apenas, ele foi escrito por Vasubandhu, e frequentemente nós falamos dos irmãos Asanga e Vasubandhu. Então, o irmão mais velho era o Asanga, o irmão mais jovem era o Vasubandhu. E durante a vida dele, o Vasubandhu, ele escreveu muitas obras influentes. Há muitos textos conhecidos do Vasubandhu. E dentre todos esses textos, os 30 versos, eles são os mais profundos no seu significado. E também o mais amplo, e também o mais essencial. E ele também é a última obra, o último texto que Vasubandhu escreveu durante a sua vida. E na tradução chinesa dos 30 versos, há apenas 600 sílabas. E no tibetano, algumas sílabas a mais. Apenas algumas do que há na tradução chinesa. Há 6 sílabas por linha, e no tibetano há 7. Então é um pouco mais longo, está mais longo na tradução tibetana do que na chinesa. E quando nós falamos sobre como esses 30 versos foram escritos, também há um texto escrito pelo aluno do mestre Xuanzang, chamado Kunji, e esse texto ele chama um comentário sobre os pontos difíceis do Fundamentando a Mente Apenas. Eu gostaria de mostrar isso a vocês em tibetano. E essas são as palavras do comentário do Provando os Pontos Difíceis da Mente Apenas. Isso está apenas em chinês, e eu não preciso, então, ler isso em chinês, mas eu falarei a respeito do significado. E o que diz aqui é que o Vasubandhu, ele escreveu esse texto e esse texto, os 30 versos, não é um tratado longo, na verdade é um tratado muito curto, ele tem pouquíssimas palavras, são apenas 30 versos. No entanto, dentro desses versos, o mestre Vasubandhu, de forma muito habilidosa, ele trouxe o mais profundo, o significado mais profundo e os pontos mais secretos do Mahayana. E tudo isso está compilado e combinado neste curto texto. Então, cada palavra, e na verdade cada sílaba, contém tópicos e significados contém tópicos que resumem significados infinitos. E o Vasubandhu, ele escreveu esses textos, mas ele não teve tempo de escrever um comentário antes dele ir para o céu de Tushita. Isso quer dizer, antes dele falecer. Mas então ele renasceu no céu de Tushita, na companhia de Maitreya. É isso que é dito, certo? Mas de toda forma, ele faleceu. E a intenção e o pensamento dos 30 versos, ele é muito extenso e muito vasto. Então ele é, na verdade, um texto muito complicado. E por essa razão, os iniciantes ou estudantes comuns, pessoas comuns que estão estudando, apenas por ler esse texto raiz de 30 versos, se não tiverem um comentário muito claro, é realmente muito difícil compreender o significado profundo, a intenção profunda deste texto. Então, por essa razão, eruditos posteriores indianos, os panditas indianos, eles escreveram diversos comentários acerca deste texto. Então, essa é basicamente uma abordagem breve a respeito da origem dos 30 versos. E, seguindo isso, nós iremos falar a respeito da origem dos comentários sobre os 30 versos da mente apenas. E como eu disse, os 30 versos, eles são um texto muito profundo e conciso. Então, sem um comentário, se você apenas olha o texto, os versos raiz,
é muito difícil compreender o sentido disso. E muitos eruditos da Índia, eles escreveram com muitos comentários diferentes a respeito desses 30 versos. E há uma maneira de explicar isso no período inicial. No período inicial, nós tivemos 18 autores que escreveram comentários a respeito dos 30 versos. E no período posterior, mais 16 autores que escreveram comentários. Então, se nós combinarmos, então, no total, nós encontramos 34 autores que escreveram versos na mente apenas. E isso é a visão de uma tradição. Então, uma outra tradição, ela diz que naquele tempo, 28 autores escreveram comentários sobre 30 versos. E eles também, cada um, escreveram os seus próprios comentários. Então, há duas maneiras diferentes que escrevam. Uma, de acordo com uma explicação, diz 34 autores no total, e com outra explicação, 38 autores no total. Então, algumas diferenças. Mas o que isso nos mostra é que, de fato, houveram muitos comentários que foram escritos acerca dos 30 versos. Mas, sendo 34 comentários ou 28 comentários, é um fato que há muitos comentários escritos. Mas, ainda assim, eles não foram capazes de alcançar o significado dos 30 versos em sua totalidade. Então, posteriormente, nós tivemos outros grandes comentadores, esses eruditos que não estão incluídos nessa contagem inicial. São os grandes comentadores que apareceram posteriormente, e eles eram muito habilidosos em explicar os textos. Então, eles eram capazes de escrever o significado das palavras de acordo com o seu significado. Então, nós falamos sobre esses 10 comentadores no ano passado. O mestre Chitrabhana, Gunamatri, Dharmapala, Stiramati, Shuddhachandra, Jinaputra, Gyanachandra, Ananda e Visheshamitra e Bandrushri. De qualquer forma, são esses 10 grandes comentaristas, os quais eu mencionei no ano passado. E cada um deles escreveu o seu próprio comentário a respeito dos 30 versos. E se nós pensarmos o quão longo é cada um desses comentários, cada um dos comentários dele tinha 10 fascículos ou 10 capítulos. E se nós combinarmos eles no total, então nós temos 100 fascículos no total. Porque são 10 comentadores e cada um deles escreveram 10 fascículos. Então são 100 fascículos de comentários no total. Então, dentre todos os autores que escreveram comentários a respeito dos 30 versos, os mais conhecidos são esses 10 comentadores. Agora, até mesmo dentre esses 10 comentadores, o melhor dos comentadores, nós temos essa questão, qual seria o melhor, certo? Então, muitas pessoas dizem que o comentário escrito pelo Dharmapala, pelo mestre Dharmapala, é o melhor. Então, se nós falarmos um pouco a respeito desse comentário, então eu irei falar um pouco a respeito desse comentário. 당기
쉬어야 되다. 나도 쉬어야 상황을 러변 퀴즈이긴 이제 가자다. 그다 러변 E 말말. o que eu irei falar a respeito agora não precisa do tem que é, é sobre o texto escrito pelo mestre Kuiji, chamado Comentário sobre os pontos difíceis do fundamento da mente apenas. Então, esse explica por que o comentário de Dharmapala, dentre todos os comentários sobre os 30 versos, porque esse, em particular, é o melhor. E uma explicação específica a respeito de suas origens. Essas são as palavras específicas em chinês, mas eu não preciso ler essas palavras, mas o significado aproximado, no geral, disso é que o que isso está dizendo é que o Dharmapala e outros bodhisattvas ou acharyas, os mestres que escreveram os comentários, eles leram os 30 versos pelo mestre Vasubandhu e cada um escreveu seu próprio comentário. E entre esses 10 comentadores que eu acabei de mencionar, cada um dos seus comentários tinha suas próprias características extraordinárias, mas havia um que realmente se destacou dos outros. E de acordo com o Kuji, aquele que realmente se destacou e que era realmente um ensinamento inovador foi o comentário escrito pelo mestre Dharmapala. Então é isso o que ele explica. E como é que o Dharmapala escreveu esse comentário? Se nós fizermos essa pergunta, quando o Dharmapala ele alcançou a idade de 29 anos, ele sentiu renúncia ao samsara, renúncia aos fenômenos sansáricos. E ele sentou-se sob a árvore Bodhi e praticou meditação dhyana. Diligentemente, ele estava meditando em samadhi. Essa era a prática primária que ele estava fazendo, e ele fez isso durante 3 anos. Meditando em dhyana ou em samadhi. E entre essas sessões, enquanto ele praticava, ele estava praticando então samadhi, e nas pausas, então, ele escreveu um comentário sobre os 30 versos. E aqui neste ponto, Koji, ele realmente eleva Dharmapala de forma muito alta, e realmente o elogia muito. Ele diz o quão importante ele é, o quanto ele é uma pessoa superior. Ele realmente faz muitos elogios a eles, mas eu não preciso ir nisso em detalhes. Mas, resumidamente, o que o Kuiji, ele afirma é que quando nós olhamos nesses comentários, no comentário feito pelo Dharmapala, acerca dos 30 versos, em termos de estilo, composição, ou então em termos de como ele explica a natureza, ou prajna, não importa em qual ângulo nós olhamos, em termos de composição ou do tópico, ele é um comentário que é muito difícil também de compreender. Na verdade, cada palavra do comentário pode reverter uma fixação. E até mesmo meio verso disso, ele pode resolver uma disputa entre as escolas, quando elas estão em conflitos umas com as outras. Então, por essa razão, esse comentário, pelo Acharya Dharmapala, ele é superior aos comentários escritos por mais de 10.000 eruditos. Então, esse é um elogio que ele faz, ele elogia de forma muito elevada o comentário de Dharmapala. No entanto, que é um tanto decepcionante, é que o manuscrito original do comentário de Dharmapala, ele não existe mais. O texto do Dharmapala, ele foi perdido, não é possível encontrá-lo mais hoje.
E se ele se perdeu, como que é que nós podemos aprender a respeito dos pontos abordados nesse comentário? Como que é que nós podemos ter um pouco de sorte para saber o que foi ensinado nesse tratado? Então, é por causa do comentário fundamentadamente apenas de Xuanzang, que é uma compilação, desse comentário, é que nós podemos compreender um pouco o que estava escrito nesse tratado. E a razão, por isso é que o Xuanzang, esse comentário do Xuanzang é baseado no comentário de Dharmapala. Então, esse comentário combina os ensinamentos desses 10 grandes comentários e faz uma compilação. Não é apenas um comentário a partir de uma perspectiva, ele pega os 10 comentários, pega os pontos principais e compila isso. Então, esse é o tipo de comentário que ele escreveu. E dentre esses, o principal é o comentário de Dharmapala, mas então há muitas passagens do comentário de Dharmapala que são encontradas dentro deste texto. Então, é a partir disso que é possível saber que esses são os ensinamentos que estavam no comentário de Dharmapala. E a razão disso é porque o comentário, é devido ao comentário feito por Xuanzang. E da forma como isso se propagou, e como que o Xuanzang, ele encontrou esse comentário, nós podemos falar sobre isso depois. Mas como esses ensinamentos se propagaram, e como o Xuanzang, ele obteve, ele se deparou com esse comentário de Dharmapala, isso também está descrito num texto que eu mencionei antes, ou comentários sobre os pontos difíceis do fundamentar da mente apenas, também pelo mestre Cuidi. Então, o que isso diz? Está tudo em chinês aqui, mas essas são as palavras de fato que estão nos comentários sobre os pontos difíceis, mas o que isso significa é que depois que o Dharmapala terminou de escrever o comentário, havia uma pessoa leiga, budista, chinesa, Xuanxin, e provavelmente traduz o sentido do significado no sânscrito, mas nós não sabemos o que é no sânscrito. Mas, traduzido para o chinês, é Xuanxin. E essa pessoa leiga, ela tinha uma fé muito grande no Dharma e detinha os 5 preceitos, e também era uma pessoa extremamente inteligente, e tinha muito conhecimento. Então, por essa razão, o Acharya Dharmapala, ele confiou esse comentário, o manuscrito desse comentário, a essa pessoa leiga, e pediu, por favor, mantenha isso, guarde isso. E, adicionalmente, ele também disse a essa pessoa leiga, é que depois que, o Dharmapala disse, depois que eu falecer, se alguma pessoa quiser ler esse texto, essa pessoa ela precisa pagar 2 onças de ouro. E só depois você pode dar o texto a essa pessoa. É isso que ele disse. Porém, um dia, se tiver uma pessoa com realmente uma inteligência superior, então você pode oferecer o comentário a ela. Então, esse é o testamento que o Dharmapala deixou. E depois de falar isso, o Dharmapala, ele faleceu. E ele faleceu quando ele era ainda jovem. Talvez quando ele estava com seus 30 e poucos anos. Ele era muito jovem mesmo. E há uma discussão em torno disso. Então, o Dharmapala, ele deu seu comentário
a essa pessoa leiga, e como foi que o Xuanzang colocou as mãos dele neste comentário. Então, naquela época, na verdade, era o mesmo período em que o Xuanzang ele estava viajando pela Índia, ele estava fazendo uma peregrinação. E não apenas fazendo peregrinação, ele estava realmente estudando muito. E por isso, quando o Xuanzang, os seus registros das viagens para a região ele escreveu uma característica particular da Índia nesse seu texto, nos registros de viagem ao Ocidente. Ele fala de todos os locais secretos da Índia. E isso é um ponto que eu abordarei depois, quando nós falaremos mais a respeito da vida de Xuanzang. Mas, em todo caso, na verdade, é melhor que nós teremos agora os nossos 20 minutos de pausa nesse momento. Mas ninguém就属于那些的这么送嘛，这么搞的前三排工的前三排，现在的这么送2分钟上。Uma coisa mais que eu gostaria de dizer, se vocês puderem recitar Tara agora, isso seria muito bom, se vocês puderem fazer isso durante o intervalo. 나 당연히 광리야, 저번 최경기, 숨지배에게 이제 봐, 표도 좋아 진짜요. 다디 공급지 주산에, 야기 개인질이야. 딱 간다. 공구치. O Tan Xuanzang, ele escreveu um comentário acerca dos 30 versos da mente apenas. 딱 개인질. E como ele obteve esse comentário de uma pessoa leiga? Então, depois dessa pessoa leiga ter recebido esse comentário do Dharmapala, isso foi ao mesmo tempo que o mestre Xuanzang ele estava viajando pela Índia. E o Xuanzang, talvez a maioria de vocês já sabe, de uma forma muito simplificada, nós falamos que há 4 grandes autores na Índia. E há os registros da viagem para as terras ocidentais, que fala de um monge, e um monge que era o Tan Xuanzang. E agora, é claro que a história do monge e do porco é apenas uma história, mas o personagem dessa história é o Tan Xuanzang. Então, o Xuanzang como ele chegou até esse comentário escrito pelo Dharmapala? E isso, então, é descrito pelo mestre Kuiji. Então, esses escritos aqui em chinês, no slide, são os escritos originais de Kuiji. E ele diz que o Xuanzang, ele realmente tinha uma inteligência muito superior. E por essa razão, ele era imediatamente capaz de dizer quem era uma pessoa ordinária, quem era um ser superior. E porque ele tinha muita inteligência, uma prajna superior, ele conseguia realmente distinguir quem que era um grande ser e quem não era. E se ele sabia que alguém era realmente sábio, ele ia até essa pessoa para receber os ensinamentos de Dharma. E ele colocava muitos esforços em fazer isso. E não importava
o quão secreto era um local sagrado, não há lugar na Índia que ele não tivesse visitado. E todos esses locais sagrados, não há nenhum na Índia que não foi visitado pelo Xuanzang. E também não importa quantos tratados tivessem sido escritos, não havia nenhum que ele não tinha lido. E não apenas ele leu e recitou esses tratados, ele realmente memorizou eles. Ele se esforçou muito. E se ele sabia que em algum lugar teria um ser ensinando Dharma, quando ele ouvia a respeito disso, ele imediatamente ele ia com grande entusiasmo para ouvir o Dharma. Então, por essas razões, a pessoa leiga, que se chama em chinês Xuanzang, que recebeu o texto de Dharmapala, então o Dharmapala ele tinha dito a ele que uma pessoa de inteligência muito superior, ele deveria dar o comentário a essa pessoa. Então esse é o testamento que ele deixou para essa pessoa. Então ele pensou que, quando ele conheceu o Xuanzang, ele pensou, esse Xuanzang realmente é uma pessoa de inteligência muito superior. Ele realmente tem uma prática muito superior. E ele pensou, então essa deve ser a pessoa que o Dharmapala estava querendo dizer. Então ele entregou ao Xuanzang o comentário. E também o comentário de Vasubandhu sobre os 5 agregados. Então ele deu esse comentário ao Xuanzang. E conforme o Xuanzang ele leu esses comentários, ele pensou, isso é exatamente o mesmo do que ver o Dharmapala em pessoa. É como se ele realmente pudesse ouvir as palavras de Dharmapala. E então, depois de Xuanzang receber o comentário dessa pessoa leiga, ele foi para Nalanda continuar a estudar a mente apenas com o Acharya Shilabhadra. E então, quando Xuanzang ele retornou para a China, ele pegou o comentário de Dharmapala como o principal e combinou ele com os comentários dos outros 9 comentadores. E é dessa forma que o Tratado Fundamentando a Mente Apenas foi escrito. E como eu mencionei antes, há esses 10 famosos comentadores dos 30 versos. É claro que há muitos outros, não são apenas 10, mas os que eram muito famosos na Índia naquela época são esses 10. E dentre esses 10 comentários, os manuscritos que ainda estão disponíveis, não. E dentre esses 10 comentários, há apenas um que se mantém até hoje, que é do Acharya Stiramati. E o comentário de Stiramati nós podemos encontrar no sânscrito, e ele também foi traduzido para o tibetano. Ele está no nosso Tengyur. Então, o Stiramati é um desses 10 grandes comentadores. Mas os outros comentários, eles foram todos perdidos. Mas onde nós temos sortes é que é o que nós temos ainda do comentário de Xuanzang, que combina todos esses 10 comentários, porque ele ainda existe. Então, nós podemos compreender como que era essa época, como que o contexto que esses 10 comentários foram escritos. Então, esse tratado do Xuanzang, chamado Tratado Fundamentando a Mente Apenas, não seria um exagero dizer que ele é um texto de uma época em que a mente apenas na Índia ela estava totalmente no auge.
Realmente nós podemos afirmar isso. E não apenas isso, o Tratado Fundamentando-a-Mente Apenas, dentre todos os comentários dos 30 versos, ele é o mais importante, o mais completo e é o mais autoritativo dos comentários sobre os 30 versos. Então, isso é abordando o Tratado Fundamentando-a-Mente Apenas do comentário de Xuanzang. Então, como esse tratado ele se originou? Como ele foi escrito? Então, se você se pergunta como ele foi escrito, como eu acabei de dizer, este tratado Fundamentando-a-Mente Apenas, ele é extremamente importante e é o mais completo de todos os comentários da Mente Apenas, dos 30 versos da Mente Apenas. Nós podemos reconhecê-lo como sendo mais importante. E então, por essa razão, a base principal do nosso ensinamento sobre os 30 versos é este tratado Fundamentando-a-Mente Apenas de Xuanzang. Então, quais são as origens deste tratado Fundamentando-a-Mente Apenas? Então, eu gostaria de falar a seguir a respeito de alguns pontos que nós precisamos compreender das origens, acerca das origens desse texto. Então, quando esse tratado, quando ele foi traduzido do sânscrito, nós precisamos compreender isso. O mestre Koiji, o comentário de mestre Koiji, ele não indica claramente quando as datas da tradução, mas é um catálogo Kaiyuan de obras budistas. É o antigo catálogo de textos que foi compilado na época da dinastia Tang. E o que diz neste tratado? É que no quarto ano do reinado do imperador Songzong, no último 10º mês, e a razão para isso é porque são 10º mês deste ano, em alguns calendários, no calendário tibetano e no calendário chinês, alguns meses que são duplos. Então, neste ano, o 10º mês era um mês duplo. Então, esse foi o último 10º mês do quarto ano. No último 10º mês do quarto ano, do reinado de Xuanzang, foi escrito o comentário. É o comentário de Dharmapala. E eu vou dar agora uma tradução do que está escrito. Então, Fundamentando-a-Mente Apenas, 10 fascículos. Esse é o nome. Então, esse texto, ele foi escrito pelo Bodhisattva Dharmapala, etc. Isso quer dizer que esse tratado, Fundamentando-a-Mente Apenas, é uma compilação de 10 diferentes comentários. Então, não é, na verdade, só atribuído a um autor. É por isso que diz Dharmapala e etc. E então, no último 10º mês do quarto ano do reinado de Xuanzong, no Templo da Luz da Nuvem no monastério Yihuan, o nome desse lugar era Templo da Luz, e o escriba era Dachen. E se nós traduzirmos isso
para o inglês significa Mahayana. Isso era um outro nome, na verdade, para Kuiji. Da Chenji é o nome que o próprio Kuiji usa para si mesmo. Mas após a dinastia Song, ele começou a ser conhecido como Kuiji. Mas o mestre Kuiji, quando ele menciona o seu próprio nome, ele se chama de Da Chanji, ou apenas Ji. Mas o nome Kuiji, isso ficou conhecido, ele ficou conhecido como Kuiji apenas após a dinastia Song. Então é isso que é dito muitas vezes. Agora, se você se pergunta como então esse tratado fundamentadamente apenas ele foi compilado e traduzido, o Kuiji ele escreveu no seu comentário os pontos difíceis do tratado fundamentadamente apenas. Isso, essas, agora no slide são apenas as palavras em chinês, que eu não preciso ler agora. Mas o sentido básico, eu acho que é melhor falar a respeito do sentido básico dessas palavras. Então, o ponto principal é que durante o 4º ano do reinado de Shunzong, que é o ano 659 da Era Comum, ele começou a compilar e traduzir este tratado fundamentadamente apenas. E o plano inicial do mestre Xuanzang era traduzir todos os comentários de todos os 10 autores e traduzir todos para o chinês. Ele gostaria de traduzir todos os comentários para o chinês. Este era o seu plano. E naquele ponto, ele era o principal tradutor, mas ele também tinha ajudantes, e os seus ajudantes, tinha 4 pessoas que realmente ajudaram ele. Um é chamado de Shunfang, e a principal função dele era editar o estilo e deixar o texto mais bonito. Também tinha o Jiang Shan, que ele era o escriba, e Puan Guan, que era o revisor. E nesse ponto, o Kuiji, a responsabilidade principal do Kuiji era checar se o sentido da tradução estava correto ou não. Então, daqui a alguns dias eu falarei a respeito dos métodos de tradução. Então, eu acredito que eu não preciso entrar muito em detalhes sobre isso agora. Mas, em todo caso, dentre esses 4 eruditos que estavam ajudando, o mais jovem era o Kuiji. Os outros 3, em termos de estudos, eles eram mais experientes. E eles também eram mais velhos. E, por exemplo, dentre esses 4, quando o Xuanzang ele estava iniciando esse trabalho de tradução, o primeiro erudito a participar foi o Shangfang. Ele conhecia muito bem as escrituras e comentários dos veículos Mahayana e os veículos de fundação. Então, por isso, ele era muito bem estimado por todos os discípulos naquela época. E também Jia Shan, que era o escriba de Kuiji. Então, eu falarei posteriormente o que realmente significa ser um escriba.
E Hu Guang, Jia Shang, ele foi o escriba durante 25 vezes e Huang Shan 3 vezes. Então, todos esses outros eruditos, eles eram mais experientes e mais velhos que o Guiji. E por que, então, o Xuanzang ele escolheu o Guiji, que era o mais jovem, o menos experiente, para compilar e fazer a tradução desse tratado fundamentando mente apenas? A maneira como o Xuanzang agiu mostra sua grande confiança e grande consideração para o Guiji. E algo que nós deveríamos estar surpresos é que alguns dias depois de Guiji começar a trabalhar nesse importante projeto de tradução, apenas alguns dias depois, ele perguntou a Xuanzang se ele poderia renunciar. Ele disse, eu não posso participar disso, Xuanzang. Eu preciso renunciar. E o Xuanzang, então, ele ficou realmente muito surpreso com isso. Isso era estranho. E ele perguntou, por que você quer renunciar? E ele perguntou, por que você quer desistir disso? Ele perguntou muitas vezes. E depois de perguntar diversas vezes, só então, quando eles falaram, o que ele, aí sim ele pôde compreender. O Guiji, ele tinha uma certa ideia sobre os planos de Xuanzang para a tradução. Ele tinha uma ideia específica a respeito de como fazer isso. E a ideia particular de Guiji é que o plano original de Xuanzang, ou o objetivo, era pegar todos os 10 comentários dos autores e traduzi-los para o chinês. Mas o Guiji disse, se todos eles forem traduzidos para o chinês, isso não é necessariamente algo bom. Então ele levantou uma objeção a isso. E o que ele esperava, o que o Guiji esperava, é que eles pudessem apenas combinar os pontos principais de todas essas 10 obras e fazer um tratado único. Então, essa era a ideia do Guiji. E a razão pela qual ele esperava isso é que o Guiji pensava que há muitas divergências entre os 10 autores. E se todos eles são traduzidos para o chinês, é provável. Eles têm muitos diferentes posicionamentos, muitas diferentes afirmações, e por eles terem essas afirmações e posições diferentes, se nós não pudermos compilarmos isso num único texto, então no futuro, então os discípulos que quiserem estudar isso, ao verem todas essas diferentes explicações, eles não vão ter nenhum foco. Eles não poderiam decidir qual texto nós deveríamos seguir, o que está certo, o que eles deveriam tomar como base. Então, há o perigo disso ocorrer. Isso era um ponto. E o outro ponto é que, como a vida humana é curta e as nossas capacidades de inteligência elas são limitadas, então, se nós precisamos dominar as interpretações de todos os autores, isso é muito difícil, isso não é possível de fazer. Uma pessoa não consegue fazer isso durante uma vida. Então, dessa forma, seria melhor pegar a essência de todas as suas interpretações, de todos esses autores, quais são as posições deles, e compilá-las todas, e unificá-las todas. Então, pegar todas as partes boas, trazê-las juntas e compilá-las, para que haja uma única autoridade para os estudantes chineses. Então, isso foi o que o Guiji sugeriu ao Xuanzang.
E quando Xuanzang pensou nesse pedido, nessa sugestão do Puigi, ele pensou um longo tempo a respeito disso. E ele pensou, não seria certo fazer isso. Mas depois de considerar isso por um tempo, ele pensou, na verdade, essa ideia do Puigi é uma boa ideia. Então ele aceitou essa sugestão. Então, nesse ponto, aos 4 ajudantes, certo? O Kuiji era um deles, e incluindo o Kuiji, são 4. São 4 ajudantes na tradução. Então, quando o Kuiji fez essa sugestão, o Xuanzang ele pediu para Shen Fang, Xiangshan e Peng Huang. Ele disse, não é necessário mais que vocês continuem trabalhando nesse projeto de tradução. E ele colocou toda a responsabilidade em Kuiji. Ele disse, você é a única pessoa responsável por isso. Então, primeiramente, foram os 2 que traduziram, Xuanzang e Kuiji. E então, é dessa forma que o Tratado Fundamentadamente Apenas, de 10 fascículos que nós temos hoje, ele se originou. Então, essa é a origem do texto. Então, agora tem uma outra questão que surge. Este é o único comentário acerca da mente apenas que ensina a mente apenas no chinês, ou há outros comentários? Essa é uma pergunta-chave. Este tratado fundamentadamente apenas é o único comentário existente sobre os 30 versos no chinês, ou há outros comentários sobre os 30 versos? Então, como eu expliquei anteriormente, na Índia Antiga havia muitos comentários sobre os 30 versos. Mas havia apenas alguns que foram preservados, a maioria foi perdida. Então, por essa razão, os comentários extensos, realmente, nós podemos contá-los nas mãos de uma língua. Eles são muito raros os que permanecem até hoje. Então, em termos de outros comentários, o único comentário que está disponível no chinês é um comentário da dinastia Ming, escrito pelo mestre Xishu. Então, esse é um comentário dos 30 versos, somente apenas, que foi escrito em apenas um fascículo. É o único texto que sobrou que está escrito em chinês. É realmente o único que restou em chinês. E também alguns antigos textos japoneses. Há um mestre japonês chamado Jokei. Ele é um mestre do século XII. E ele escreveu um comentário sobre os 30 versos. E também há outros comentários, mas esse comentário é extremamente curto. E além disso, há também outros 2 sumários dos 30 versos. Um que foi escrito pelo Hiroshi Suishi, e um outro que foi escrito. Eles são outros 2 comentários que apenas sumarizam, apenas para sumarizar
sumarizam o texto. E também entre os textos modernos, há um outro feito pelo acadêmico japonês, erudito japonês, Inoue Gishin. Esse é um texto muito importante dentre os ensinamentos modernos na mente apenas. E nós pensarmos em termos de escritos tibetanos, os comentários escritos sobre os 30 versos no tibetano, há poucos comentários escritos. Alguns que eu não li, eu tenho certeza que eles existem, mas que eu não li ainda. Há um que foi escrito pelo mestre Panchen Shakya Choden do século XV. Esse fala diferenciando os pontos principais dos 30 versos. E também há um comentário anotado do Chokyu Rinpoche, e eu não vi nenhum outro comentário. E também há alguns outros comentários contemporâneos, mas em termos de comentários mais antigos, esses são os únicos que eu tive contato de mestres anteriores. Então, a seguir, o que eu gostaria de explicar é as razões pelas quais o Tratado Fundamentando a Mente Apenas é tão importante. E também por ele ser a base de discussão, a base dos ensinamentos, desses ensinamentos de inverno, deste ensinamento de inverno atual, é por isso que eu preciso explicar essas razões. Então, aqui as duas diferentes razões. A primeira é quando Vasubandhu escreveu os 30 versos, você pode chamar de 30 versos ou os 30 versos da cognição. E as palavras são muito simples, são versos simples. Ele faz uma apresentação geral da filosofia mente apenas, que é extremamente complicada. Então, há dois textos primários de Vasubandhu. O primeiro é os 30 versos e o outro os 20 versos, que na verdade é um texto que basicamente refuta a posição de outras tradições. E os 30 versos é aquele que apresenta a sua própria posição. Então, os 30 versos fazem uma apresentação da sua própria visão, e os 20 versos ele refuta as outras visões. E após escrever um texto raiz, é um costume escrever os comentários. Por exemplo, a respeito dos 20 versos, o Vasubandhu escreveu um comentário. No entanto, assim que ele acabou de escrever os 30 versos, o Vasubandhu não teve tempo de escrever, completar um comentário. Ele já faleceu logo depois. E durante os 200 anos após o falecimento de Vasubandhu, foi reconhecido que o principal foco de estudo do budismo na Índia era os 30 versos da mente apenas. Como eu disse antes, houve ao menos 34 autores que escreveram comentários sobre eles. Então, resumidamente, muitos mestres escreveram comentários sobre os 30 versos. Porém, infelizmente, apesar de tantos comentários terem sido escritos, nós não podemos mais acessar esses comentários. Nós podemos acessar apenas alguns no sânscrito e no tibetano, apenas o comentário de Stiramati e também um subcomentário de Deva. Então, esses são
Esses são apenas os únicos comentários que nós temos no tibetano. E no chinês, praticamente não há outro, a não ser esse tratado, fundamentando a mente apenas. Então, são pouquíssimos comentários dos 30 versos que ainda temos hoje. E esses que nós temos nos dias de hoje ainda são muito curtos. Então, por essa razão, é muito difícil para a gente compreender o significado total dos versos raiz, dos 30 versos. Então, por essa razão, o tratado, fundamentando a mente apenas, ele é diferente dos outros comentários. Ele é um comentário completo, ele realmente é autoritativo, ele é uma autoridade de comentário. E por ele ser completo e uma autoridade, ele é um texto indispensável se nós quisermos estudar o significado dos 30 versos. E a segunda razão é que o principal objetivo desses ensinamentos de inverno é estudar os 30 versos da mente apenas. O principal propósito ou objetivo desse estudo, de estudar os 30 versos, é compreender toda a filosofia e a natureza da mente apenas de uma forma sistemática. No entanto, a filosofia mente apenas, ela é uma escola muito ampla. Se nós pensarmos em termos de Mahayana, nós estamos falando das duas principais, o caminho do meio e a mente apenas. Então, essas são as duas escolas filosóficas maiores. E a mente apenas, ela é extremamente extensa. E na escola mente apenas, há muitas asserções, determinações profundas. E se nós estudarmos isso, nós ficamos nos perguntando por onde deveria começar os meus estudos. Então, como eu falei nos ensinamentos do ano passado, a fim de ter uma estrutura completa da filosofia mente apenas, da escola mente apenas, então, há muitas fontes diferentes que nós precisamos olhar nos sutras e nos tratados. E, em termos de mente apenas, é falado que há 6 sutras e 11 tratados. Como eu mencionei ano passado, eu falei quais eram os 6 sutras e quais são os 11 tratados. E até mesmo com os 11 tratados, é dito que há um tronco e 10 membros. É assim, então, que é referido. Então, resumindo, há muitos sutras e tratados relacionados à filosofia mente apenas. Mas aqueles que são os realmente mais importantes para estabelecer a visão da mente apenas, esses são o Sutra revelando a intenção e os níveis Yogacara. Então, esses 2 textos, eles são a fundação ou a base para a filosofia mente apenas. Então, o Tratado Fundamentando a Mente Apenas de Xuanzang, ele ensina toda a estrutura desses 2 textos. E esses níveis de Yogacara. Esses 2 textos, eles são ensinados no Tratado Fundamentando a Mente Apenas. Então, se nós quisermos estudar a filosofia mente apenas de uma maneira completa e sistemática, realmente não há escolha a não ser estudar a tradução de Xuanzang, a compilação do Tratado Fundamentando a Mente Apenas. Não há uma outra maneira de fazer isso. Então, a seguir, eu gostaria de falar, na verdade, o Tratado Fundamentando a Mente Apenas, ele é um texto em sânscrito, porque ele é uma compilação dos escritos feitos pelos 10 comentadores. Então, ele compila, ele pega todos os pontos principais desses 10 textos.
para que foram traduzidos para o chinês. Então, no tibetano, quando nós temos o comentário sânscrito, nós também temos em tibetano. Então, quando no tibetano nós temos os comentários em sânscrito, nós precisamos ter a versão tibetana. Então, da mesma forma, no chinês, quando nós temos a base em sânscrito, também é preciso ter alguns comentários em chinês. E então, durante a dinastia Tang, a partir do mestre Guizhi e muitos mestres posteriores, há muitos comentários, podemos dizer subcomentários, explicações a respeito desse comentário primário. Mas, de qualquer forma, o tratado fundamentalmente apenas é um comentário e há muitos comentários em cima dele, que são, podemos chamar de subcomentários, que nós podemos chamar de uma explicação do comentário. E é o mais importante, dentre todos esses, é a explicação do tratado fundamentadamente apenas. E por quem foi escrito isso? Foi escrito pelo próprio mestre Guizhi. E ele tem 10 fascículos. Isso significa mais ou menos... Bom, são 10 fascículos e foi escrito pelo Guizhi. E depois do Guizhi ter escrito a sua própria explicação do Tratado Fundamentando-mente Apenas, ele se tornou um livro muito importante para o estudo da mente apenas na China. E porque o Tratado Fundamentando a Mente Apenas, ele é um livro em sânscrito, então ele precisa de um comentário em chinês. E isso não é apenas na China, no Japão, também a escola das aparências dos fenômenos, eles chamam também a escola mente apenas como escola das aparências dos fenômenos e outras escolas. E todas elas consideram essa explicação do Tratado Fundamentadamente Apenas de Guizhi como sendo extremamente importante. Mas na China, na própria China, essa explicação, esse texto da explicação do Tratado Fundamentadamente Apenas, durante a dinastia Yuan, ou Mongol, o texto ele foi perdido, na verdade. Então, a partir da dinastia Mongol, apenas no final da dinastia Qin, o mestre Lei Guiwan Wei, ele foi para o Japão, e só então ele encontrou novamente esse comentário, achou o manuscrito e trouxe de volta para a China. Então, mais uma vez, ele restaurou a tradição com esse manuscrito, mas durante um longo período ele foi perdido. Então, quais outros comentários, além da explicação do Tratado Fundamentadamente Apenas, existem? Então, o Guizhi também escreveu um outro texto chamado Os Pontos Difíceis do Tratado Fundamentadamente Apenas. E isso também é um comentário sobre o Tratado Fundamentadamente Apenas. E mais tarde havia um mestre chamado Hui Zhao. Ele escreveu um comentário chamado A Lâmpada sobre o Significado Definitivo do Tratado Fundamentadamente Apenas. Eu irei mostrar para vocês. Então, esse texto é o segundo dos pontos aqui. O texto de Hui Zhao, Lâmpada sobre o Significado Definitivo do Tratado Fundamentadamente Apenas. E também há um outro texto do mestre Shui Shou, que escreveu Os Segredos do Tratado Fundamentadamente Apenas.
Então, o Kuiji escreveu os pontos difíceis sobre o Tratado Fundamentadamente Apenas, o Huizhao a lâmpada sobre o significado definitivo do Tratado Fundamentadamente Apenas, e Xiu Zhao escreveu os segredos do Tratado Fundamentadamente Apenas. Então, esses três eles são reconhecidos como a fonte ou origem da escola chinesa mente apenas. Eles são como a base para toda a escola mente apenas. Então, eles são conhecidos como os três comentários mente apenas. E eu vi que tem um erro aqui. Isso não é um problema. Tá, entendeu? Tá, chamle, 아주 다르기다 된대비다 권 가서에 에 너점들 주베기 덴지 코란라야다 제바 이제 가서에가 마무리했지. Então, esses são os comentários sobre o Tratado Fundamentadamente Apenas, mas há diversos comentários. Então, somar esses três importantes ao comentário do Kuiji, então esses três comentários adicionais da mente apenas que eu acabei de explicar. Então, dentre eles, se você se pergunta quais comentários são usados como uma base de discussão para o ensinamento deste ano, fundamentalmente o tópico são os 30 versos, mas o comentário principal é o Tratado Fundamentadamente Apenas. E outro comentário que eu também consultei é a explicação do Tratado Fundamentadamente Apenas de Kuiji, que é um desses textos que eu acabei de mencionar. E também o texto, os pontos difíceis do Tratado Fundamentadamente Apenas, também de Kuiji. E, além disso, também há alguns acadêmicos do período da República da China e dos dias atuais, durante o período da República da China, só então eles tiveram tempo de começar a estudar esses textos. Então, alguns estudiosos dessa época, eles escreveram muitos comentários sobre os textos da mente apenas. Então, diversos comentários diferentes desse período. E também é importante para nós olharmos para isso, nós termos ciência que há comentários também modernos, escritos em uma linguagem mais coloquial. Então, o meu plano é basear a nossa abordagem nisso. E a maneira pela qual nós estamos fazendo dessa forma é que há basicamente três razões diferentes para isso. A primeira razão é que os versos, raiz dos 30 versos, eles têm um significado muito elaborado, mas os versos em si mesmos, eles estão escritos numa linguagem simples. Então, a natureza dele é muito vasto, mas os versos, eles são simples. Então, é muito difícil obter uma compreensão e estudá-los apenas lendo os versos. Então, praticamente não há escolha a não ser estudar de acordo com o comentário. E a segunda razão é que há alguns comentários sobre os 30 versos, mas o Tratado Fundamentadamente Apenas não é apenas na China, mas mundialmente, dentre todos os comentários sobre os 30 versos, ele é o mais completo, o mais autoritativo. Então,
Eu estou baseando esses ensinamentos nele. E a terceira razão é que o Tratado Fundamentando a Mente Apenas, ele é, na verdade, um comentário sânscrito que foi feito em cima das obras dos 10 comentaristas indianos. Então, quando nós pensamos no tópico e do texto base que nós estamos usando para discuti-lo, na verdade, isso é um tópico muito difícil. Assim, nós não podemos olhar apenas esse próprio comentário, mas também é preciso olhar outros subcomentários, comentários posteriores. E a razão para isso é que, e é por essa razão que eu estou usando a explicação sobre o Tratado Fundamentando a Mente Apenas de Puiji. Não há uma escolha a respeito disso. E também não há comentário a respeito de olhar os comentários modernos em linguagem coloquial, porque os comentários antigos, escritos em chinês, eles estão no tibetano, no chinês antigo, chinês clássico. Então você precisa ter um nível muito elevado de chinês. Para compreender isso é muito difícil. Então, se nós olharmos para a explicação desses textos no chinês moderno coloquial, é muito mais fácil de compreender. Então, também não há chance, não há uma escolha a não ser olhar também esses comentários. E o método do nosso estudo dos 30 versos, e em termos de material, basicamente é tudo isso que nós... Então, acredito que agora é um bom ponto para encerrarmos. Então, nós iremos encerrar agora. E, na verdade, é a hora do jantar para os monges do Kagyu Gongcho. E esse ano nós estamos fazendo algumas práticas, e durante esse período nós faremos uma puja das grandes deidades de Hayagriva, que é uma das grandes deidades de Dusum Khenpa. E essa, na verdade, é a primeira vez que faremos. E isso é algo muito fortuito que nós podemos fazer. Na verdade, nós fizemos isso algumas vezes no monastério de Gyuto, no templo de Mahakala. Há uma sala menor, e nós fizemos isso algumas vezes, mas apenas com poucas pessoas. E a primeira vez que nós fizemos, que Abje Tengpa Rinpoche estava lá. Então, o Tengpa Rinpoche liderou, então nós fizemos algumas vezes esse puja. Mas essa será a primeira vez que nós iremos reunir muitos membros da Sangha e fazer esse puja. Então, as 5 séries de 5 deidades de Dusum Khenpa são deidades muito importantes para Karma Kansan. Então, mais uma vez, nós podermos estabelecer isso novamente é algo que é muito auspicioso para nós. E acho que não há nada de errado de falar. Eu acho que seria bom falar a respeito disso. E essa noite eu falarei basicamente sobre os mudras. Mas é necessário explicar um pouco a respeito disso. E é importante que nós nos corrijamos nesse ponto. Então, nós não iremos transmitir os mudras no Facebook ou no YouTube, nós faremos apenas dentro do Zoom.
Então, todos os monastérios e monastérios de monjas que quiserem se juntar, eles podem se juntar pelo Zoom. E a hora será 8 da noite no horário da Índia. E agora, por favor, recitem as preces de dedicação.